Bom dia, igreja! Eu espero que você esteja bem, que você já tenha acordado, esteja ali no seu sofá, junto com a sua família, prontos para louvar o nosso Deus. Já tivemos a nossa primeira celebração, foi um culto muito abençoador, e eu acredito que nesse segundo também vai ser assim. É uma alegria, um grande privilégio da gente estar cultuando o nosso Deus nesse meio aí, digital, sim, mas a gente está juntos do mesmo jeito, a gente quer saber sobre vocês, a gente quer saber como está a tua família, se você sabe de alguém que precisa de oração, eu vou pedir para que você possa estar compartilhando ali no chat do YouTube. Você também pode entrar em contato conosco no WhatsApp, vai estar aparecendo ali o número, o contato, e você pode entrar em contato conosco. Queremos saber como você está, como os teus filhos estão, como a tua família está, e manda aí um bom dia para o teu irmão, como se fosse no culto presencial mesmo. Tem um versículo lá em Apocalipse 4:11, ele fala assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? É essa mensagem que a gente está tendo hoje, sobre a gente estar entregando a glória, a honra e o poder para o nosso Deus. Se você está aqui conosco hoje é porque você realmente quer louvar junto com a tua família da fé ao nosso Deus. Você já deve ter percebido que o cenário está um pouco diferente, né? Isso é porque setembro é o mês de aniversário da nossa igreja e nós já estamos começando a celebração de um jeito diferente. Você deve estar sabendo que estamos dentro de uma conferência chamada Flechas, onde a juventude, todos vocês, membros da nossa igreja, estão convidados a participar para entender um pouco mais de como influenciar a sociedade através das nossas vidas, levando a mensagem de Deus. Nós já começamos na sexta-feira, falamos um pouco sobre empreendedorismo, criatividade com os nossos adolescentes. Ontem, oficialmente, nós abrimos a conferência, demos a abertura oficial e a gente teve 9 horas de conferência. Você pode conferir tudo aqui no nosso canal daqui a pouco. A gente falou sobre apologética, sobre religião, educação, artes, comunicação. A gente também falou sobre governo, família e vários outros pontos assim. Foi um tempo muito especial onde todos nós, adolescentes, jovens e adultos, podemos entender aonde Deus nos quer e como nós vamos levar essa mensagem para impactar a sociedade. Você hoje também vai ser abençoado por uma mensagem, por um pastor fora da nossa igreja, o pastor Leon Matos. Você vai ter uma banda diferente, você já deve ter percebido que foi uma banda diferente. E a banda da TS Band, os nossos amigos lá de Maringá, e eles estiveram nos abençoando e vão continuar conosco aqui também. Eu vou pedir para que você possa estar mandando um bom dia, mandando um abraço aí, mandando também os teus pedidos já no chat e compartilha aí o link para que a gente possa alcançar outras pessoas também. Continua aqui conosco e agora você vai ser abençoado pela nossa banda. Ao olhar para ti, eu então renasci. Vida eu encontrei junto a ti. Vai muito além dos céus, bem mais fundo que o mar. Perfeito amor descobri só em ti. Esse amor é real, nunca me deixará, não deixará. Não posso expressar, nem sequer controlar, me controlar. Teu amor tão real, teu amor tão real. Vamos lá, eu quero ver todo mundo assim comigo. Dança do seu jeito e vai! Me traz pra perto, mais perto, sempre guardando meu coração. Em ti, Jesus, eu sou livre. Teu amor tão real, teu amor tão real. Encontrei
olhar para ti, eu então renasci. Vida eu encontrei junto a ti. Vamos lá. 1, 2, 3, vai! Teu amor tão real, teu amor tão real. Eu quero ver assim, todo mundo assim comigo, vamos lá. Teu amor tão real. E dança do seu jeito. Me traz pra perto, mais perto, sempre guardando meu coração. Em ti, Jesus, eu sou livre. Teu amor tão real, teu amor tão real, teu amor tão real. Aleluia, te adoramos, Jesus. Vive minha vida ao limite, de procurar me cansei, mas ao cair encontrei teus braços, seguro sempre estarei, e a vida te darei. Ninguém me ama como tu, eu sei, não tenho que temer, em teus braços seguro estarei. Quando te dei o controle, tudo em mim melhorou. Jesus, tu nunca me abandonaste, nunca de mim duvidou. Como me amas, quero amar-te, como me amas, quero amar-te. Minha vida te darei. Ninguém me ama como tu, eu sei. Não tenho que perder, em teus braços seguro estarei. Como me amas, quero amar-te, como me amas, quero amar-te, como me amas, quero amar-te, como me amas, quero amar-te. 1, 2, 3, vai! Minha vida te darei. Ninguém me ama como tu, eu sei. Não tenho que perder, em teus braços seguro estarei. Minha vida te darei. Ninguém me ama como tu, eu sei. Não tenho que perder, em teus braços seguro estarei. Vida te darei, vida te darei, Minha vida te darei, minha vida te darei, minha vida te darei. Que fim de semana abençoado. A gente tem experimentado algo muito legal da parte de Deus para nós. Deus tem falado muito aos nossos corações. Você já ouviu que nós estamos na Conferência Flechas. Ontem, uma maratona de palavras. Foi sensacional. E hoje, mais uma parte da nossa conferência com a palavra do pastor Léo, com a presença da TS Band. Hoje à noite, o pastor Rodolfo Góes. Então fique ligado, porque está sendo bênção e vai ser bênção para a sua vida. Nós somos uma igreja que ora, nós somos uma juventude que ora. Nós temos dentro da juventude um ministério de intercessão que
está sempre orando pelos pedidos uns dos outros, e nós como igreja, nós temos esse compromisso de orar, de clamar. Então você que está nos assistindo, que está nesse culto conosco, você pode participar desse tempo, mandando o seu pedido de oração. Manda para o WhatsApp, que vai aparecer na sua tela agora, ou você pode mandar no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, porque nós vamos, no final desse culto, interceder para que o Senhor possa estar operando milagres na sua vida. Nós cremos na palavra de Deus e ela diz que tudo aquilo que a gente pedir em oração, se crendo, nós vamos receber. E eu sei que hoje o Senhor vai responder a sua oração. Eu quero, neste momento, clamar para que o Senhor fale no seu coração neste culto, para que a palavra possa estar entrando em solo fértil. Então feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como foi a sua semana, mas eu quero clamar por você, para que o Espírito Santo de Deus possa estar falando contigo a partir de agora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, por essa conferência que tanto tem abençoado não só a juventude, mas toda a nossa igreja. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou sonha através do Espírito Santo que habita em nós. Pai, eu clamo agora para que o Senhor toque cada coração, para que quando a semente tocar, possa estar tocando em solo fértil. Prepara, Pai, agora as nossas mentes, o nosso coração. Nós queremos consagrar esse culto a Ti, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que provê, um Deus que está sempre conosco. Nós Te agradecemos e consagramos esse tempo a Ti. É em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Debruçado numa cadeira de plástico, joelhos no chão, sentindo algo tão fantástico. Alguém vem impor as mãos, disse tudo que eu orava, as palavras que eu pensava. Chorava, sua presença me inundava. Minha infância, minhas lembranças, meu início, ainda guarda aqui comigo, mesmo depois de tudo isso. Sonhos não vividos, eu acredito em Ti. Conheci quem és, descobri quem sou. Eu amo quem primeiro me amou, acredito em Ti. Para que você ouça essa voz do Pai Celeste dizendo: meu filho, minha filha, aquiete o seu coração. Porque eu sou Deus, eu sou maior do que esse problema que tem tirado o seu sono, tem afligido a sua alma, tem transformado suas noites em noites muito longas e tristes. You give away your freedom for my heart. The price you pay to give eternal life. The limits of your grace go past heavens. The universe could not contain your love. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty, through
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. In the name of our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Amém. Quando nós escutamos a voz do nosso Senhor, nós confiamos e nós podemos descansar nele, sabendo que ele está no controle apesar de todas as coisas. Nós podemos também adorá-lo. Adorá-lo através das artes, da dança, como nós acabamos de ver, e também adorá-lo através dos nossos dízimos e ofertas. Eu creio que quando nós temos essa percepção que tudo vem dele, que tudo é para ele, nós podemos participar desse momento com um coração muito alegre. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, o texto fala assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Queridos, quando eu leio esse texto, eu consigo ver 3 ações, onde eu e você nós somos desafiados, direcionados a viver, quando nós pensamos em finanças, quando nós pensamos em entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. A primeira ação, o texto ele fala sobre uma ação de amor. Deu os seus bens aos necessitados. Você olha as pessoas que estão ao seu redor, você consegue perceber a necessidade dessas pessoas? Você sabia que a IBB, através da nossa ONG ABC, já entregou mais de 40 toneladas de alimento para famílias necessitadas? Mais de 4,5 toneladas de produtos de higiene, de limpeza. Mais de 8.500 máscaras que foram confeccionadas aqui na nossa igreja pelos senhores, as senhorinhas, onde de alguma maneira a gente está distribuindo e abençoando. Queridos, uma ação de amor. O projeto Ancorar, onde já entregou mais de 800 kits para os profissionais de saúde. Queridos, a IBB que esse ano faz 61 anos de história, tem transbordado na vida de pessoas e você faz parte disso. A segunda ação é uma ação de generosidade. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Eu creio que a melhor coisa que tem é quando um pai vê que o seu filho, ele faz porque ele entendeu o porquê precisa ser feito e não porque ele é obrigado a fazer. E esse é o coração que Deus espera de nós. Um coração que nós fazemos, nós entregamos porque nós entendemos o porquê nós estamos fazendo isso. Nós estamos respondendo ao coração do nosso Pai. E a terceira ação é uma ação de alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós ficamos satisfeitos por fazer a vontade de Deus. Você fica satisfeito quando você faz a vontade de Deus? E aí, diante de tudo isso, como reflexo de tudo, o texto nos fala: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra.
Queridos, como igreja nós temos a oportunidade de, através dos nossos dízimos e ofertas, transbordar na vida de tantas famílias necessitadas, transbordar no reino de Deus, influenciando e deixando marcas em tantas áreas dentro da nossa sociedade, e você faz parte disso. É nossa confiança que, independente do tempo, do momento que nós estamos vivendo, nós podemos confiar nele. E nesse momento você terá a oportunidade de participar, de agir. Talvez você já fez isso durante a semana, você já transferiu, já depositou em uma das contas, utilizou o aplicativo ali para poder fazer essa transferência, o Triuno, mas agora também está aparecendo aqui o QR Code junto com as contas, onde você pode participar desse momento e ter esse coração generoso, esse coração alegre, entendendo o porquê você está fazendo isso e que o seu dízimo e a sua oferta está transbordando na vida de outras pessoas, está transbordando na sociedade, fazendo a diferença. Feche os seus olhos nesse momento. Queria orar, colocar diante de Deus. Talvez você está junto com a sua família aí, ou sozinho, mas nesse momento se une em oração. Coloque seu coração diante da presença do Pai. Deus, em nome de Jesus, sou grato ao Senhor pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. E quando eu olho para a nossa igreja, Pai, 61 anos de história, onde nós temos deixado marcas na vida dessa sociedade, como flechas, nós temos feito a diferença. O meu desejo nessa manhã, junto com os meus irmãos que estão conectados, Pai, é que diante da nossa adoração, entregando o nosso dízimo e a nossa oferta, nós possamos ter essa convicção que nós estamos transbordando na vida de pessoas. E esse é o nosso desejo, Pai. Toma a sua igreja, Deus. Esse mês onde nós celebramos o aniversário, que possamos olhar sim para a nossa história, mas que possamos também olhar para frente e crer que como igreja nós vamos ser muito mais ainda usados para a tua honra e para a tua glória, Deus. Eu oro entregando ao Senhor todos os dízimos e as ofertas que já foram entregues e aqueles que estão efetuando agora, Deus. Eu consagro ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre a vida de cada família representada. E nós oramos consagrando ao Senhor as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Participe com alegria desse momento. Aleluia, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, com todo o nosso coração. Abra o seu coração e adore ao Senhor. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
parece que tem uma voz do mesmo que a gente faz, importante, deve ser amado, do lado do Estado, né? Essa mensagem. Isso é universal energético de Deus. Você acabou de ver algumas imagens daquilo que nós vivenciamos ontem na conferência Flechas. Foram 9 horas de evento onde, queridos, nós fomos desafiados, capacitados e inspirados por homens e mulheres de Deus a vivermos como flechas nessa sociedade. E agora nós vamos ser ministrados pelo pastor Léo Matos. Pastor Léo Matos da Igreja Central de BH. Eu tenho convicção que Deus vai falar muito ao seu coração através da mensagem que Ele vai trazer. Então, continue em espírito de oração, abra o seu coração e deixe o Senhor falar contigo nesse momento. Olá, que alegria estarmos conectados, Igreja Batista Bacaxeri, uma igreja que é referência não só no estado de Paraná, não só em Curitiba, mas em todo o Brasil. Que alegria estar conectado com vocês, a convite do pastor Tiago, pastor Silvado, referências para a nossa nação. Vocês são incríveis e privilegiados de ter esse corpo pastoral nessa igreja maravilhosa. Essa conferência, Flechas, e agora aqui, não é, com uma mensagem para abençoar toda a igreja, dentro do contexto daquilo que Deus está fazendo na juventude. Eu estou muito honrado com o convite de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Léo Matos, pastor, um dos pastores da Central, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja em células que vive o amor de Deus e coopera junto com vocês na transformação do mundo. Estou aqui com o coração cheio para compartilhar com vocês uma mensagem que eu não tenho dúvida que vem para nos impulsionar dentro do propósito que Ele tem para nós. E o título dessa mensagem é O Reino na Sociedade. Eu digo o reino na sociedade porque se você pensar na perspectiva de Jesus, Ele não veio aqui apenas para trazer uma mensagem de salvação, embora todos nós precisamos ser salvos. Ele veio aqui para estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus. E nós, como os discípulos de Jesus, somos chamados para andar na mesma perspectiva. Repare Jesus quando ele começa o ministério. Sabe como Jesus começou o ministério? Olha o que está escrito na palavra de Deus em Mateus, capítulo 4, verso 23. Diz que Jesus foi por toda a Galileia. Você percebe na palavra de Deus sempre Jesus andando por toda parte. Ele não vem para um grupo específico, ele não vem para trabalhar numa região específica. A ação de Jesus é sempre abrangente. A menor visão de Deus é uma cidade, e é uma cidade inteira. Ele diz para nós, como discípulos de Jesus, ir por toda Jerusalém, toda Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus começa então caminhando naquele lugar que Deus estabeleceu ele para o ministério por toda aquela região. E ele anda por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Você pode dizer aí junto comigo, o evangelho do reino. Esse é o evangelho que Jesus prega, é o evangelho do governo de Deus, é o evangelho da salvação, é o evangelho que incorpora também, que abrange também a transformação. E a demonstração clara é que ele prega o evangelho do reino e, diz a palavra de Deus, curando. Ele ia pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Você pode dizer assim, uau! É isso mesmo, cara. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e quando a gente percebe uma necessidade de transformação, quando a gente percebe um grito de clamor, um grito de socorro, infelizmente, muitas vezes nós somos tentados a afastar, nós somos tentados a atravessar a rua, mas não era isso que Jesus fazia. O grito de socorro da sociedade perturbada, aflita e desamparada da época era como uma música aos seus ouvidos. E o que ele fazia? Ele se afastava? Pelo contrário, ele se aproximava, ele parava diante da necessidade, mas ele tocava,
curava e transformava. Esse é o evangelho do reino. É um evangelho que salva, mas é um evangelho que se importa com a sociedade, que toca nela a ponto de curar e a ponto de transformar. Quando você olha para o ministério de Jesus, que era do evangelho do reino, era um evangelho de transformação, quando ele reúne com os seus discípulos no chamado Sermão do Monte, para ministrar ali para eles a constituição do reino, você percebe que ali ele ensina também uma oração. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, capítulo 7, e a oração que Jesus nos ensinou, ela é poderosa demais. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, diz assim: que venha o teu reino. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que sejas feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A nossa oração como povo de Deus, a nossa oração como discípulos de Jesus é que o reino, é que o governo de Deus seja feito aqui na terra. E para que isso aconteça, não apenas orarmos, mas sermos resposta da oração, Jesus ele reúne os seus discípulos, ele reúne os seus apóstolos, ele reúne a sua igreja e ele dá a grande comissão. Repara que é uma grande comissão, está registrada em Marcos 16 e também em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 18. Eu vou ler para você o que está em Mateus 28, a partir do verso 18, é a grande comissão. Grande comissão não é a grande sugestão, não é a grande opção, mas é a grande ordem, o grande comissionamento de Deus para o seu povo. E então Jesus, diz o verso 18, Jesus aproximou, repara que ele aproxima, ele não se afasta, ele aproxima dos seus, ele aproxima da sociedade, ele aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu tenho autoridade, eu não estou dando uma sugestão, eu tenho autoridade, eu comando um espírito maligno e ele vai embora. Eu tenho autoridade, eu comando a tempestade e ela quieta. E agora eu estou me aproximando dos meus e com a mesma autoridade, aqueles que querem me agradar, eu estou dando para vocês uma ordem: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão. Essa é a ordem de Jesus. E o meu objetivo aqui hoje, trazendo essa mensagem, é ressignificar essa ordem de Jesus para nós. Por quê? Porque essa ordem não foi dada para um grupo específico de pessoas. Ela não é para um grupo seleto. Ela foi dada para todas as pessoas. Ela foi dada também para todos os discípulos, todos os que caminham com Jesus. Quando falo todas as pessoas que se aliançaram com ele, não é apenas para os cleros, não é apenas para os especiais, é para você, é para mim, é para nós que nos chamamos de discípulos e submetemos a autoridade dele. Agora, quando vamos praticar, não é parte da mensagem, é todo o evangelho. Então é toda a igreja, todo o evangelho e por todo o mundo. Nós somos locais, mas também somos globais. É glocal, é o evangelho do reino que envolve você como igreja. O que nós temos que fazer é avaliar se nós estamos entendendo também o que significa a comissão que ele nos deu para cumprir. Você faz parte dos discípulos, você faz parte da igreja, então nós temos que entender que todo o evangelho deve ser levado para todo mundo. De que forma? Por isso eu quero fazer você refletir para quem que Jesus deu a grande comissão. Você sabe para quem que Jesus deu a grande comissão? Para quem que ele direcionou? Eu acabei de falar, é claro, para todos os discípulos. Mas estava reunido ali com eles um grupo. E esse grupo é considerado os apóstolos.
os apóstolos de Jesus. Ele chamou os discípulos e os designou como apóstolos. Diga, apóstolos. Eu quero conversar com você sobre isso. Por quê? Porque foi dado para os apóstolos, mas não foi dado apenas para os apóstolos. Foi dado para a igreja. Foi dado para a igreja. Então eu quero conversar com vocês entendendo o que significa os apóstolos receberem a grande comissão e o que significa a igreja receber a grande comissão. E a igreja, né, é a eclesia e os apóstolos é o apostelo. Você sabe que essa palavra apóstolo não foi uma palavra criada por Jesus? Jesus não inventou a palavra apóstolo. Jesus, ele usou essa palavra que era apropriada para a cultura da época, ele sempre fazia isso. E essa palavra, então, ela era utilizada naquela época pelos gregos e pelos fenícios. Os gregos e os fenícios usavam essa palavra para suas grandes expedições marítimas. Eles colocavam os navios de guerra que saíam então para colonização de territórios, para conquista de territórios, e eles estabeleciam um líder para comandar esses navios, comandar essas expedições a mandato do rei para colonização de um território. E o líder desse navio era chamado de apóstolo. Era chamado de apóstolo. Então eu quero te encorajar agora a você imaginar que a igreja é como esse navio, que a comando de um apóstolo sai para colonizar um território, para trazer o reino de Deus para a terra, para transformar aquele ambiente, para transformar aquela cidade, aquele povo, trazendo a cultura do reino de Deus. Uau! Agora não para por aí. Por quê? Porque o chamado não é só para os apóstolos. O chamado é para a igreja. Então o apóstolo é o comandante. E a igreja? Quem é a igreja? A igreja é a eclesia. Eclesia, essa palavra, não é? Eclesia, ela vem do texto de Mateus capítulo 16, verso 18, quando pela primeira vez é registrada esta palavra igreja, eclesia no Novo Testamento. Quando Jesus está perguntando para os seus discípulos quem as pessoas dizem que eu sou. Então Pedro ousadamente diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vira para Pedro e diz: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta palavra, e sobre esta rocha, que sou eu mesmo, eu vou edificar a minha eclesia. Ele estabelece os apóstolos e agora aqueles que então reconhecem que Jesus é o Salvador, reconhecem que Jesus é o Messias, reconhecem que Jesus é o Senhor e tem a vida fundamentada nele, ele estabelece a eclesia. O que é a eclesia? Eclesia também não foi uma palavra que Jesus inventou, foi uma palavra que ele importou. Era usado pelos gregos dentro dos propósitos governamentais. Os gregos estabeleciam a eclesia e essa eclesia ali no império dos gregos tinha uma grande força estratégica, tinha uma grande força também nas questões militares, de eleger magistrados, nas questões das leis. Então eclesia está ligado a propósitos governamentais. Agora, embora os gregos tenham sido os fundadores dessa expressão, os que usaram muito bem foram os romanos. E como que os romanos faziam? Os romanos, eles queriam colonizar território, eles queriam estabelecer a cultura, a romanização daquela região. E como eles faziam? Eles primeiramente utilizavam o exército, a força militar, e eles iam então para uma cidade e conquistavam a força da espada. Depois de conquistar essa cidade, eles iam para outra e conquistavam a força da espada. Depois eles iam para outra, numa estratégia feroz de colonização, de conquista de território. Sabe o que eles perceberam? Eles perceberam que aquela cidade que estava sendo conquistada, aquele povo, eles não entravam na cultura romana. Eles não experimentavam uma romanização e uma transformação. Por que isso não acontecia? Porque era só na força do braço. Então eles começaram a usar não uma estratégia de força, mas uma estratégia de sabedoria. E fizeram então como se fosse uma politização na sua colonização. E estabeleceram a eclesia.
eclesia. O que eles fizeram ao estabelecer a eclesia? Eles estabeleceram um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas ficava em torno do imperador. E recebia do imperador, recebia do rei a lei, recebia a vontade que ele tinha, os desígnios deles. E esse povo, então, a eclesia, penetrava naquela cidade que estava sendo conquistada com sabedoria, com estratégia e, de certa forma, infiltrados ali, eles cooperavam com a romanização para fazer com que a vontade do rei fosse feita naquela terra, para fazer com que os desígnios do imperador fossem estabelecidos ali. Toda aquela cidade passava então a ser romanizada. A língua romana, a gastronomia romana, a arte de Roma, as leis, os mestres, em cada área de influência, eles penetravam e assim transformavam. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Jesus está dizendo assim: eu vim para trazer o reino aqui na terra. E eu vou por toda parte, transformando e pregando o evangelho do reino. Jesus está dizendo: eu quero que vocês orem para que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, para que venha o reino, para que venha o governo, para que a nossa cidade, para que o nosso estado, para que a nossa nação, para que a terra seja transformada com a vontade do rei sendo vivida aqui na terra. E para isso eu estou chamando os meus apóstolos. Para isso eu estou estabelecendo os líderes que vão liderar essa colonização de território. E eu estou estabelecendo a minha eclesia para esses, em cada esfera de influência, com os princípios e os valores do reino, com as vontades do rei cravadas no seu coração, ao ocuparem as posições de influência, gerarem transformação. E quando Jesus então dá essa grande comissão e essa ordem para os apóstolos e para a eclesia, para os líderes e para a igreja, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eles entenderam muito bem. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz, está registrado na palavra de Deus em Atos 1:8. Então vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos povos de outra cultura e até os confins da terra. Eles entenderam e como apóstolos e como eclesia foram. E o testemunho começou a se espalhar. E diz a palavra de Deus então, que chegaram aqui. Agora chegaram aqui, está escrito em Atos capítulo 17, no verso 6. Chegaram aqui aqueles que têm transformado o mundo, aqueles que têm transtornado o mundo. Você não está entendendo? Por onde os apóstolos, por onde a eclesia passava, eles não apenas conectavam com o céu, mas eles traziam o céu para a terra. Eles transformaram. Para você ter uma ideia, no ano de 363, o imperador Juliano, vendo tudo que os apóstolos, tudo que a eclesia, tudo que a igreja estava realizando ali naquela região, em Roma, debaixo do império, eles ficaram tão admirados que eles falaram: parem, olhem para os cristãos e imitem a conduta deles, imitem a postura deles. Por quê? Porque eles estão amando uns aos outros, porque eles estão importando com os de fora, eles estão transformando a sociedade. E o padrão, a vida dos discípulos acabou se tornando uma referência para toda uma sociedade. Eu não sei se você sabe, mas o impacto é colhido até hoje daquilo que os discípulos fizeram como eclesia. A palavra, a gente percebe que em todo o mundo nós colhemos frutos de uma sociedade que foi influenciada na sua arte, na ética, no governo, no direito, na Constituição, pelo reino de Deus, pela igreja. A igreja que fundou escolas, faculdades, hospitais, orfanatos. Eles foram os protagonistas da transformação da nossa sociedade. Por quê? Porque carregavam os valores do reino,
palavra de Deus cravada no seu coração, amor a Deus, amor ao próximo e os princípios do reino, penetrando nessa sociedade, gerando uma transformação. Vou te mostrar um quadro que vai te esclarecer e você vai entender um pouco mais de por quê. Por que a igreja influenciava tanto? Sabe por quê? Porque a igreja não estava isolada. A igreja não estava fechada em 4 paredes. Pra você ter uma ideia, até o ano de 300 e tantos não tinha as grandes catedrais. Isso aconteceu depois de Constantino, que institucionalizou a igreja. A igreja estava presente na sociedade. A igreja estava influenciando as esferas da sociedade. Então a igreja não era uma esfera. A igreja estava no centro. A igreja ocupava a posição central, e nessa posição central ela influenciava cada uma das esferas da sociedade. A igreja influenciando as artes, é a igreja influenciando a saúde, trazendo pesquisas e curas, a igreja influenciando o social e marcando a sociedade com amor ao próximo, com amor ao órfão, com amor à viúva, é a igreja influenciando a economia, os negócios, com o povo trabalhador e dedicado, igreja influenciando o governo e os homens de Deus, com os valores do reino ocupando as posições de influência, a igreja influenciando a educação, a igreja influenciando toda a sociedade. Por isso, nós colhemos muitos frutos. Tem muitos países que nós admiramos tanto e falamos assim, a minha vontade às vezes é mudar para um país desse. Por quê? Porque é um país mais seguro. Porque é um país mais desenvolvido. E quando você vai perceber a colonização daquele país, a colonização daquele território, ela se deu por uma influência cristã. E é um país que nos seus valores, nos seus fundamentos, ele foi construído com valores cristãos. E até hoje, alguns países desses colhem frutos daquilo que foi estabelecido lá no princípio. Hoje, quando eu olho para o Brasil, sabe o que eu vejo? Eu vejo um país que tem colhido, sim, um crescimento extraordinário. Muitas pessoas se entregando para Jesus, nós temos que louvar a Deus, nós temos que vibrar. Por quê? Porque é uma obra de Deus atraindo as pessoas para Ele. Mas o que sinto no meu coração é que nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos experimentar muito mais do que uma conversão de pessoas, uma conversão de sistemas, discípulos que geram discípulos e transformam seus ambientes, transformam escolas, transformam as leis, transformam suas áreas de influências. E a pergunta que eu faço para você é, hoje nós temos uma expressão social? Um país que se diz que nós temos 40%, eu já ouvi dizer, 40%. Aí alguns vão dizer, não, é demais 40%, nós temos que diminuir isso daí. 30%. Se a gente pensar que não são 30%, são 20%, eu já faço essa pergunta. Cadê a nossa transformação? Cadê a nossa expressão? Sabe por quê? Porque os sociólogos e antropólogos dizem que apenas 8% de uma sociedade é capaz de influenciar ela culturalmente. 8% consegue gerar já uma poderosa transformação. E eu fico me perguntando o que está acontecendo. E quando eu olho para o Brasil, sabe o que eu vejo? Um país que precisa agora ser convertido sistemicamente, ser transformado. E quando vejo que nós não estamos realizando essa transformação, e eu fico me perguntando por quê? O que está acontecendo? Talvez é a pergunta que você faz. Como que nós temos tantos abusos assim no nosso país, tantas crianças sendo abusadas? Como que o aborto é algo tão permissivo? Como que tem tantas influências negativas, sendo que nós estamos em uma expressão de cristãos, nós temos uma expressão quantitativa. Por que nós não estamos experimentando uma transformação? Eu vou te responder por quê. Sabe por quê? Porque a igreja que influenciava, a igreja que estava no centro, a igreja que penetrava em cada esfera da sociedade, a igreja que fazia a diferença, ela acabou se isolando. Ela acabou indo para um gueto.
ela acabou se fechando nela. Ela acabou cuidando apenas das coisas dela e dizendo assim: eu não tenho nada a ver com a educação, eu não tenho nada a ver com o governo, eu não tenho nada a ver com a mídia, eu não tenho nada a ver com artes e entretenimento. Aliás, o jovem que está mexendo com artes e entretenimento, você não tem que ficar aí. Isso daí vai fazer mal para você. Quantas, infelizmente, na história do nosso país, pessoas já abriram mão do seu diploma para poderem se envolver na esfera dita como igreja? Sabe o que acontece quando a gente se fecha num gueto? Não existe gap de poder. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Não existe, alguém ocupa aquela posição. Então a igreja que influenciava, a igreja que penetrava, a igreja que fazia a diferença, ela se isolou. Olha o que Nancy Pearcey diz. Nancy Pearcey diz assim: a etiqueta cultural de hoje não considera polido misturar o público e o particular, o sagrado e o secular. E essa divisão é a força mais potente que sozinha mantém o cristianismo contido na esfera particular, despojando do seu poder de desafiar e resgatar a totalidade da cultura. Sabe o que é isso? É a igreja que infelizmente se fechou num gueto e antes vivia tudo como sagrado. Tudo que fazia, entendia que fazia por meio de Deus e para Deus, começou então a entrar numa dicotomia. Eu tenho a minha vida sagrada e eu tenho a minha vida secular. Quando eu vou num culto, quando eu participo de um culto, quando eu lidero uma célula, quando eu vou numa célula, num pequeno grupo, quando eu participo das atividades da igreja, eu estou vivendo aquilo que é sagrado. E quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou fazendo outras atividades, eu estou fazendo aquilo que é secular. Tem gente que diz assim: no meu trabalho secular, essa divisão, ela tem que ser quebrada. Por quê? Porque se você é discípulo de Jesus, você não é chamado para viver numa esfera particular. Você é chamado para ser cristão de tempo integral. Em todo tempo, você não faz para Deus aquilo que você faz na igreja, mas você vive igreja fazendo tudo que você faz para Deus. Está entendendo? Sagrado não é aquilo que eu faço na igreja, mas sagrado é tudo aquilo que eu faço como igreja. E eu estou chamando você para quebrar essa dicotomia. Eu estou chamando você para sair desse gueto. No Antigo Testamento era assim: não toca no leproso, porque se você tocar, você vai ser contaminado. No Novo Testamento é assim: toca no leproso, porque tudo que você tocar vai ser purificado. Se no Antigo Testamento era não penetre, não entre nessas esferas, né? Hoje na mente de muitas pessoas está assim: não mexe com isso não. Eu estou aqui para falar com a nova geração, para falar com você, que a igreja precisa tocar. A igreja precisa ocupar o seu lugar central. A igreja precisa tomar a posição principal, e ela, que tem os desígnios de Deus, precisa ser um instrumento de Deus para trazer para cada esfera, para cada área de influência. Então você não deve viver uma vida isolada, você não deve viver uma vida departamentalizada. A partir de hoje você tem que pôr a mão no seu coração e entender: eu sou eclesia. Eu sei que Deus me fez dessa maneira, e com os meus dons, com as minhas habilidades, com a minha personalidade, com o talento que Deus me deu, com aquilo que Ele colocou no meu coração, eu vou viver como igreja em cada uma das esferas de influência. Imagina a igreja influenciando nas artes. E a igreja atuando ali, trazendo o governo de Deus, o reino de Deus. Imagina o povo de Deus, discípulos de Jesus, ocupando as posições de influência do governo.
estabelecendo leis para deputados de bem ou ocupando as cadeiras de deputados, de prefeitos e até mesmo de presidente da nossa nação. Imagina a transformação quando os princípios do reino começar a operar em cada uma dessas esferas. Eu estou aqui para te dizer que Deus está te chamando para você ocupar a sua posição na esfera que Ele te colocou, na influência que Ele te deu, para trazer o reino de Deus aqui para a terra. Hoje nós temos alguns influenciadores no mundo. Eu estou colocando um aqui que há um tempo atrás foi um alvoroço em termos de transformação que está causando e me impacta muito. Me impacta pensar no Elon Musk, que foi o desenvolvedor do Tesla, do carro elétrico, do PayPal, o método de pagamento eletrônico, SpaceX, hoje que já compete com a NASA e tem aí na sua, no seu intuito a vontade de colonizar Marte. Quando perguntam para ele, ele fala assim: eu quero trazer esperança para os habitantes da Terra. Olha que coisa, Neuralink, já a capacidade do cérebro de interagir com as plataformas, com o digital, o Hyperloop e a Boring Company, que quando ele estava preso no trânsito de Los Angeles, ele começou a imaginar um duto que conduz carros em alta velocidade debaixo da terra, na superfície, para sair dos trânsitos caóticos. Ou seja, uma pessoa que com a mente humana está pensando em operar e realizar transformações aqui na terra. E eu fico pensando, quando eu vejo um homem desse, onde estão aqueles que são os discípulos de Jesus? Onde estão os Moisés? Os Moiséses que era ali Moisés como um legislador de Israel. Onde estão os jovens que vão ocupar uma posição para legislar a nossa nação? Onde estão os Josés? José era o governador do Egito. Daniel, com 21 anos, ele já ocupa uma posição de primeiro-ministro num dos maiores impérios daquela época, ou no império daquela época na Babilônia. Homens extraordinários que marcaram a história, gerando uma transformação na sua sociedade. Nos tempos de hoje, eu posso dizer que nós podemos ir além. Quando eu vejo a Coca-Cola gerando um impacto global, quando eu vejo a GM presente em todo o mundo, eu fico pensando o que nós, como discípulos de Jesus, debaixo dessa grande comissão, como eclesia, impulsionados por ela e carregando o Espírito Santo de Deus, podemos fazer. Por isso nós precisamos de um esclarecimento e de um comprometimento. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 7, verso 28. Jesus falou: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Nem Moisés, nem José, nem Daniel. Não há ninguém maior do que João. Porém, eu vos digo, todavia, que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Não, eu não sei se você entendeu, que se eu estivesse no seu lugar, eu falaria assim: uau! O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Você sabe o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que você tem o Espírito Santo de Deus. E você pode realizar obras maiores. Não tem desculpa para nós. Se Moisés foi grande, se José foi grande, se Daniel foi grande, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que somos impulsionados pela grande comissão e como povo de Deus para penetrar em cada esfera da nossa sociedade, nós podemos testemunhar de uma grande transformação. Se a semente do Evangelho plantada na nossa vida tem poder de transformar a nossa vida, imagina a semente do Evangelho plantada em cada esfera da sociedade. Imagina você e todos os discípulos de Cristo
ativados nessa grande comissão, entendendo que carregam o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos leva aos lugares altos, o Espírito Santo de Deus nos leva para ver o que há de acontecer. Nós que temos o Espírito, e como diz a palavra de Deus, também temos a mente de Cristo, a mente para desvendar os mistérios, para trazer soluções, e eu estou aqui como um instrumento de Deus, para trazer um chamado para você, que já tem sido uma grande influência, para esta igreja, que já tem se posicionado como uma influência, para vocês se levantarem. Não assistirem apenas o que Deus está fazendo no mundo, mas se levantarem. Cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade, com a sua personalidade. Cada um dentro da sua esfera de influência se posicionar como um ministro do reino. Para ser sal e consistente, fazer a diferença, para ser luz, ocupar a posição alta e gerar uma influência para uma poderosa transformação. Para o mundo ser transformado, todas as pessoas têm que participar. E eu quero agora te comissionar para você colocar a mão no seu coração e dizer: eu não vou ficar de fora, eu vou me unir ao chamado de Deus, eu vou me unir à oração de Jesus, eu vou me unir à vida de Jesus, e através da minha vida o reino de Deus vai ser manifesto aqui na terra. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero orar por cada um dos que agora estão impulsionados pela Tua palavra e no Espírito estão agora recebendo testificar da comissão que o Senhor deu para na esfera de influência ocupar os lugares altos e gerar uma transformação. Eu oro, Espírito Santo, para que sejam, em nome de Jesus, todos ativados, todos posicionados para como sal e como luz, como um discípulo, como eclesia, operar uma genuína transformação, que nós possamos meditar na Tua lei, nos decretos do nosso Rei, e materializarmos e trazermos aqui para a terra e juntos testemunharmos de uma transformação na nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que Jesus te abençoe e que você se posicione como eclesia, e com a sabedoria e o poder do Espírito Santo, você seja um agente de transformação aonde Ele te plantou. Deus te abençoe. Que mensagem extraordinária. Eu não sei você, mas eu fui muito desafiado, inspirado. Pastor Léo, muito obrigado pela sua mensagem, por realmente abençoar as nossas vidas. E de fato, queridos, o mundo só tem voz aonde a igreja se calou. Você quer ser essa flecha onde hoje, tomando uma decisão diante da presença do Senhor, você vai impactar, vai influenciar o local onde você está inserido? Esse é o seu desejo? Queridos, a igreja, ela não pode ser uma esfera de influência. A igreja, de fato, tem que ser o centro, tem que estar no centro, direcionando todas as áreas de influência. E assim, sem sombra de dúvida, nós vamos deixar marcas do reino, né, aonde nós estamos inseridos. Você quer tomar uma decisão nessa manhã? O seu desejo é responder, você foi inspirado, foi desafiado, foi comissionado nessa manhã, e você quer falar: ei, eu quero ser flecha. Escreve aí no chat: eu quero ser flecha. Está aparecendo o WhatsApp também, aí você pode enviar uma mensagem falando: eu tomei uma decisão nessa manhã e eu quero ser a diferença por onde eu passar, eu quero influenciar, eu quero deixar marcas nessa geração. E você também vai ter a oportunidade de estar no Zoom, conversando com alguns dos nossos conselheiros. Se você tem algum pedido de oração, algo que você queira compartilhar, o nosso desejo é que nesse momento você possa compartilhar conosco, conversar e orar. E como igreja, eu quero orar nesse momento. Nós vamos ter mais um momento de oração, logo após o louvor agora. E eu quero que você, de alguma maneira, se sinta desafiado a compartilhar conosco. Se você ainda tem algum pedido de oração, compartilha ele no chat. Pastor Rômulo vai fazer o fechamento do nosso culto, né? Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Coloque mais uma vez, talvez, a sua decisão, aquilo que você colocou diante de Deus nessa manhã. Talvez você foi desafiado dentro da sua área de influência, algo que você já faz a diferença, mas nessa manhã você foi desafiado a ter um novo olhar diante disso. E como família, agora vocês reunidos, talvez você está sozinho aí, se coloque diante da presença do Senhor.
falando sobre essa decisão que você está tomando. Deus amado, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós temos a oportunidade, diante da Tua presença, de realmente, Deus, marcar a nossa geração e fazer a diferença, Deus. Assim como o pastor Léo nos desafiou, Pai, nós queremos realmente perceber dentro do direcionamento, dentro daquilo que o Senhor já colocou como responsabilidade em nossas mãos, como cristãos, como IBB, Pai, dentro da história que nós já temos e dentro daquilo que o Senhor ainda deseja fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Deus, nós queremos ser flechas e, Pai, de fato fazer a diferença em todas as áreas de influência da nossa sociedade, Pai. Nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos, nós consagramos a Ti as nossas vidas, em nome de Jesus. Adora ao Senhor e nós já retornamos aqui para fechar esse tempo de culto. Te adoramos, Jesus. Estava desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Estarei com mãos levantadas a Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é Teu. Na salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Suas promessas, me rendo a Ti. Estarei com mãos levantadas a Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é Teu. Posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O que posso dizer? O que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas a Ti,
culto abençoado, cheio da presença de Deus. Que palavra especial do pastor Léo, que louvor abençoado com a TS Band. Mas não acabou aqui, nós ainda teremos muito mais. Nós temos a celebração presencial às 17. Você que ainda tem interesse de participar, faça a sua inscrição pelo app da IBB. E hoje às 18h30 nós temos um culto também muito legal com o pastor Rodolfo Góes ministrando a palavra de Deus. Então fique atento, esteja com a gente, vamos celebrar. Nós também tivemos muitos pedidos de oração, pedidos para que Deus pudesse estar movendo, trazendo cura, trazendo provisão, trazendo libertação. Nós tivemos até agradecimentos aqui no chat, agradecimento pelo aniversário da Renata, que Deus te abençoe, Renata. Então eu quero agora clamar para que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Senhor possa estar te dando uma semana cheia da presença dEle. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos nos concentrar em oração. Deus, muito obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra tão inspiradora. Obrigado, Pai, porque a sua graça nos alcançou e essa graça, Pai, tem feito de nós pessoas melhores. Pai, que a gente entenda o que devemos fazer para te obedecer e cumprir o nosso propósito. Pai, de uma maneira especial, quero clamar por todos esses pedidos que chegaram através do chat do Facebook, através do chat do YouTube, através dos pedidos pelo WhatsApp. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente clamar por todos os que estão enfermos. Que o Teu Espírito Santo possa estar tocando os corações, tocando as feridas, trazendo cura plena. Pai, a Tua palavra nos diz que tudo aquilo que a gente pedir em oração, se crendo, a gente vai receber. Eu clamo pela cura do Senhor. Pai, eu clamo também por todos aqueles que perderam entes queridos. Nós tivemos vários pedidos acerca de famílias que estão vivendo luto. Pai, venha com o seu consolo, que eles se sintam abraçados pelo Senhor em nome de Jesus. Pai, eu também quero agradecer porque o Senhor tem sido um Deus que tem transformado famílias, tem trazido libertação, tem trazido, Pai, bênçãos muito particulares para cada lar e nós queremos te agradecer porque o Senhor é sempre fiel. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco. E nós clamamos para que esta semana seja uma semana cheia da Tua presença. Eu, Pai, abençoo a cada um que está me assistindo agora. Não só quem está me assistindo, mas toda a igreja do Senhor reunida. Para a honra e glória do Seu nome, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Logo depois nós teremos a nossa celebração em inglês. Um bom domingo. Esteja com a gente às 18h30 ou às 17h no presencial. Vão com Deus e até mais. Canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche
Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos, nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Te adoramos, Jesus. Nome que é sobre todos, o nosso amado Jesus. Abrimos o nosso coração e entregamos a Ti, Jesus, a nossa vida. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado e eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. E Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Te adoramos, Jesus. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Jesus, nosso amado Jesus, confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti.
te adoramos, Deus. Aleluia. Sempre posso perceber o seu amor em todos os lugares. Mas dentro do meu lar eu enxergo o tamanho da tua bondade. Jesus, Jesus, eu não mereço tanto amor assim. Jesus, Jesus, sou grato por quem você deu a mim. Sempre posso perceber o seu amor em todos os lugares. Mas dentro do meu lar eu enxergo o tamanho da tua bondade. Jesus, Jesus, eu não mereço tanto amor assim. Jesus, Jesus, sou grato